Você quer descobrir uma forma infalível para conseguir pronunciar qualquer palavra em inglês? Então fica aqui comigo que eu vou te contar depois da vinheta como conseguir fazer isso. Hello and welcome to my channel, Teacher Thiago Ferreira aqui, e hoje então a gente vai falar de uma forma como você vai conseguir pronunciar corretamente qualquer palavra em inglês, mesmo nunca tendo escutado ela antes. Mas antes da gente começar, não esquece de já deixar o seu joinha, que é super importante para mim, e também se inscrever, caso você ainda não seja inscrito no canal, assim você sempre vai receber notificação de quando tiver material novo por aqui. Bom, então bora começar. A gente sabe que no inglês, independente se você for estudante, se você for professor ou até mesmo se você for nativo nesse idioma, que é muito difícil a gente, olhando para uma palavra, conseguir saber como é o som dela. A gente pode até tentar fazer aquele chute, mas muitas vezes a gente pode errar. Isso acontece porque o inglês ele tem formas diferentes de pronunciar as mesmas letras ou combinações de letras. E de vez em quando não é só uma ou duas formas diferentes, mas às vezes até 5, 6. Então, para a gente resolver este problema, a gente tem a sorte que foi criado no mundo um alfabeto internacional. Esse alfabeto se chama IPA, que literalmente significa Alfabeto Internacional da Fonética. Então, International Phonetic Alphabet. O que acaba acontecendo é que, dependendo da língua, ele se torna extremamente útil, como é o caso do inglês. A gente tem esse alfabeto em português, pois esse alfabeto ele contém todos os sons de todas as línguas no mundo. Então, o francês tem, o português tem, o alemão tem e o inglês também tem esses símbolos respectivos. Só que português é muito tranquilo, né? Porque a gente olhando para as palavras em português, a gente consegue saber, mesmo que a gente nunca tenha visto aquela palavra antes, a gente consegue saber como é que ela é pronunciada, porque é muito óbvio a nossa escrita. Como no inglês não é assim, o IPA ele está presente até mesmo no dicionário o tempo todo. Então, se você abrir um dicionário, seja ele eletrônico, seja ele de papel mesmo, você vai ver que ao lado da palavra ou até abaixo da palavra em inglês vão existir alguns símbolozinhos meio estranhos, umas coisas que parecem meio alienígena, outros que parecem umas letrinhas meio gregas. Então, todas essas letras, elas compõem o IPA e cada uma delas tem apenas um som, ou seja, cada letrinha ela é responsável por apenas um som da língua. Isso deixa muito fácil a gente conseguir aprender a falar aquela palavra, porque quando você olha a escrita nesse alfabeto, ela só vai ter uma opção de pronúncia. É por isso que quando a gente está aprendendo inglês, é muito útil a gente conhecer o IPA. Nossa, Thiago, então eu vou ter que aprender um outro alfabeto? Você não necessariamente precisa aprender o IPA, mas eu acho que auxilia e muito a sua jornada, porque as dúvidas na pronúncia elas vão aparecer frequentemente durante os seus estudos, principalmente porque quando a gente está aprendendo um outro idioma, a gente tem uma espécie de filtro nos nossos ouvidos em que as palavras, os sons que a gente não conhece daquele idioma, o nosso cérebro ele procura filtrar para os sons mais próximos dos nossos. Então a gente acaba fazendo uma aproximação fonética e muitas vezes acaba errando ou pronunciando a palavra errada. É o caso, por exemplo, clássico da palavra shit e da palavra sheet, que shit quer dizer merda, né, que é um palavrão, e sheet quer dizer lençol. Só que a maioria das pessoas escuta a mesma coisa, né? A maioria dos brasileiros escuta a mesma coisa e na hora de replicar acaba normalmente falando o palavrão ao invés de falar lençol. Por isso que é importante você ver o IPA dessas palavras, porque aí você consegue diferenciar o som e aí você consegue até treinar para que você consiga fazer esse som de uma maneira mais próxima possível do correto, porque você vai perceber que um é curto, como shit e shit, e o outro é longo, como sheet,
eat. E aí você consegue se adequar e aprender e também falar da maneira certa. Nossa, Thiago, mas quantos são esses símbolos? Para o inglês, eles são 40, 43, dependendo do sotaque que você estiver estudando. Porque também o sotaque influi um pouco na pronúncia. Você vai ver depois de um tempo, se você tiver aprendido a utilizar o IPA, você vai ver que a pronúncia britânica e a pronúncia americana tem certas diferenças que são passadas até para o papel quando a gente utiliza o IPA. Por isso, se você quer deixar o seu inglês fera e não quiser ter mais nenhuma dúvida na hora de conseguir ler uma palavra que você não conhece, aprenda o IPA, porque daí rapidamente você consegue dar um Google, colocar no dicionário aquela palavra e logo abaixo você vai ver a pronúncia certinha dela e você não vai ter dúvida de como falar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa dica e eu realmente assino embaixo que vale a pena aprender o IPA. Mais uma vez, dá um like se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e vejo você no próximo. Bye, bye!